número 13. Tem aqui um título na minha tradução que diz que é uma oração de livramento. Mas não foi o título que eu coloquei na mensagem. A mensagem eu coloquei um título que é assim: um crente aflito confiante. Amém, Jesus. Um aflito confiante está até aí com um hífen, porque parece uma coisa antagônica, mas nós vamos ver o significado disso. E durante a leitura aqui dos Salmos, os irmãos vão entender um pouco também isso aí. Eu acho que vocês entendem, né? Mas vai ficar mais claro. Vamos lá. Até quando me esquecerás, Senhor? Para sempre? Até quando encobrirás de mim tua face? Até quando sofrerei com preocupações e tristeza no coração, dia após dia? Até quando prevalecerá o inimigo contra mim? Olha para mim e responde, Senhor meu Deus. Renova o brilho da vida nos meus olhos, caso contrário me entregarei ao sono da morte, e o meu inimigo virá a dizer: eu venci, e os meus adversários festejarão o meu fracasso. Contudo, eu confio em teu amor. O meu coração se enche de alegria e satisfação em tua salvação. Desejo cantar ao Senhor por todo o bem que me tem feito. Amém. Vamos falar amém juntos? Amém. Obrigado, Senhor, pela sua palavra. Esperamos que a graça do teu Espírito Santo, que está aqui já presente, possa inundar de maneira especial e específica, Senhor, neste momento, cada indivíduo, cada filho e filho do Senhor aqui, no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode sentar agora, irmãos. Então, como eu disse, o título, vocês lembrem? Um crente aflito confiante. Todo mundo junto? Um crente aflito confiante. Isso. Esse título pressupõe uma contradição, né, irmãos? Porque como é que você pode ter confiança num momento de aflição? E todos nós sabemos o que significa aflição e também sabemos o que significa confiança. Amém. Né? E também sabemos o que esses dois causam. Encontrando aí, por exemplo, uma pessoa que estamos acostumados a conviver com ela, dá para perceber quando ela está em estado de aflição ou em um estado confiante. Se a gente está percebendo, né, olhando para ela ou conversando, vendo que ela está preocupada, ansiosa, meio perdida nas ações e nas palavras, é aflição. Se a encontramos segura, bem-humorada, já sabemos que ela está no estado de confiança. Mas como confiar no Senhor quando estou aflito? Parece que sempre foi um desafio durante toda a história humana. O crente elevar a confiança em Deus quando ele está passando por uma grande aflição. Por quê? Ao sofrer, nós tendemos a duvidar se Deus realmente vê as nossas dificuldades. E se Ele vê, se Ele vai fazer alguma coisa? A impressão que temos quando estamos em profunda aflição é que Deus está distante, até escondido, né? Alguns falam isso, não se importando. Por outro lado, se desenvolvermos a confiança nesse período de aflição, perceberemos que o Senhor esteve perto de nós o tempo todo, e aí conseguiremos domar a nossa aflição. Amém.
Então vamos aqui, temos uma chamada oração de livramento, como eu já falei, mas a primeira coisa que eu quero falar aqui, para começar, é o seguinte: a gente já sabe que, via de regra, os salmos, eles são cânticos, né, irmãos? Os salmos, mesmo que sejam aqui orações, mesmo que tenham confissões de pecado, mesmo que tenham salmos de agradecimento, né, salmos de louvor, eles são cânticos, via de regra eles são cânticos. E se eles são cânticos, você imaginaria que um cântico começaria do jeito que esse salmo começa? Até quando, Senhor, me esquecerás? Imaginou você começar cantando assim? Nós temos aqui em 2 versículos, 1 e 2, 5 perguntas de desespero. Porque diz: até quando me esquecerás, Senhor? Na sua aí também tem 5 perguntas, que eu olhei em várias versões, embora mude algumas palavras. Para sempre, é a segunda pergunta. Até quando encobrirás de mim tua face? É a terceira pergunta. A quarta é: até quando sofrerei com preocupações e tristezas no coração, dia após dia? E a última: até quando prevalecerá o inimigo contra mim? Só pergunta, como diz os meninos aí, cabulosa, né, irmão? E por 4 vezes nesses versículos, por 4 vezes aparece a expressão até quando, seguida aí de declarações que parecem sufocar o espírito do crente. Eu sei que às vezes orações começam assim, né? Não cânticos, mas eu sei que às vezes orações começam assim. Não é comum fazer um cântico começando com esse espírito. De toda maneira, esse cântico é uma oração. Embora tenhamos aprendido, né, que é viável começarmos qualquer oração reconhecendo os atributos divinos e louvando a Deus por isso, quando a aflição é grande e a alma aflita vai para a oração, quer ir logo derramando sua aflição perante o Senhor. Quem nunca passou por isso? O até quando aqui também pressupõe uma demora em Deus, de atender o fiel, o crente. Esse salmista, no caso aqui, é Davi, é um salmo de Davi. Eu não sei se você conhece alguém que chegou num ponto assim, de em oração dizer ao Senhor: Senhor, cheguei num estado em que se tu não intervires, não sei o que poderá acontecer comigo, de tanto tempo que estou na angústia. O texto não dá margem para pensarmos que ele, aqui no caso Davi, vai agir por conta própria para resolver o problema que ele está passando. O texto não dá margem para isso. Ele falou: se o Senhor não agir, eu vou. Não é assim que às vezes uns aí falam? Ah, o Senhor não vai agir não? Então tá bom. O Senhor vai ver o que eu vou fazer. E Deus fica lá. O texto aqui está querendo dizer que ele se encontra tão vulnerável e instável, seus sentimentos e emoções estão tão para baixo, que ele não consegue esboçar nenhuma reação. Depois você lê em casa, bem devagarzinho, e veja se não é. Então o Salmo nos obriga a chegarmos logo a uma pergunta crucial, porque ele apresenta uma alma aflita que vai até o Senhor derramar-se sobre ele. E qual é a pergunta? Por que ir até o Senhor na hora da aflição está ficando cada vez mais raro? É um motivo de preocupação para mim, como pastor, vou dizer aos irmãos, não só para mim, mas estamos falando da nossa casa, de mim. É um motivo de preocupação para mim, como pastor, ver um crente que aflito, quando ele está aflito, vai brigar, amaldiçoar, vai xingar e se vingar, ao invés de se derramar diante do Senhor. É um motivo de preocupação para mim. Por termos nascido com uma natureza errada,
a gente não tem dificuldade nenhuma de fazer isso, de ter essas reações. Porque essas reações são parte da natureza errada, da natureza adâmica, da natureza carnal, da natureza pecaminosa. E aí a reação segue o curso natural dessa velha natureza. E temos dificuldade ao mesmo tempo em aceitar que nossa aflição pode e deve ser lançada sobre o Senhor e que Ele cuidará de tudo, irmão. Amém. A gente ainda precisa amadurecer isso em nós. Amém. O Senhor cuidará de tudo. Amém. Então o que a gente faz? Abandonamos tudo que sabemos sobre Deus, por um pouco nos desviamos de sua vontade para nós e agimos conforme a carne. O resultado é qual? A gente já sabe. Depois de agir segundo a carne, muitos se sentem envergonhados e acabam mesmo fugindo para longe de Deus e da casa de Deus, de vergonha. Veja que desviar-se não é uma coisa tão difícil, porque o tempo da aflição é o tempo mais fácil, mais propício para fugir. Mas não faz isso não, meu irmão. Vai levar a sua aflição ao Senhor. O texto aqui nos indica qual o problema que levou Davi a estar em profunda aflição, e dá indicações aqui. O último até quando aqui, que é o último aí do verso 2, fala que ele estava sob a opressão de algum inimigo. Olha aí, até quando prevalecerá o inimigo contra mim? E o verso 4 confirma que ele diz: e o meu inimigo virá dizer, eu venci. Então tinha alguma coisa a ver com isso. Um inimigo se levantou contra ele. Essa é a indicação que nós temos no texto do Salmo. E eu me limitei a enumerar essas obras da carne que eu falei, de brigar, xingar e tal. Eu vou falar porque elas são específicas dessas coisas, de relacionamento. Eu ouso supor que não era um inimigo de guerra. Nós bem conhecemos a história de Davi, de como ele era um herói de guerra. Ele ia para a batalha, quem está lá? Davi. Os inimigos tremiam, os irmãos sabem disso. Davi, além dele, ele não era um valente, um herói de guerra, só ele não. Ele tinha mais valentes de guerra. Gente que lutou contra o leão e venceu. Gente que lutou contra gigantes e venceu. Gente que sozinho derrotou 30, 60, 100 inimigos. Então não era esse tipo de inimigo. Se fosse, ele ia lá e derrotava. É diferenciado esse inimigo. Muito provavelmente alguém de sua relação próxima, quer dizer, alguém de sua relação próxima, muito provavelmente algum parente. A gente sabe que ele teve perseguição com o filho, a gente sabe que ele teve perseguição com o sogro, e o primeiro sogro dele foi o rei Saul. Então para ele era difícil tratá-lo como inimigo, por isso a oração angustiosa dele. Não é? Mas vamos para os recursos dessa oração. Aqui nós temos um problema que eu acabei de colocar para os irmãos. Mas eu volto à pergunta agora que eu perguntei por quê. Primeiro eu perguntei por que na hora da aflição está cada vez mais raro derramar-se diante do Senhor. Agora eu vou voltar à pergunta de maneira inversa. Por que quando em aflição não ir? É a mesma pergunta, só mudando aqui. Não ir derramar-se sobre ele. Por que não fazer desse ato de oração uma prática? Uma das maiores bênçãos que há na oração é que podemos nos abrir totalmente ao Senhor, irmão. De sabia? Se ficar assim, não, isso aqui eu não vou falar com Deus, não. Ele não vai saber, não. Dizer que eu não falo com Deus. Mas a gente age assim, mesmo de maneira inconsciente. Nós podemos nos abrir perante o Senhor, falar com Ele, coisas que não falaríamos com mais ninguém,
coisas absurdas, segredos, desejos escondidos. Tudo isso o crente pode e deve colocar perante o Senhor, e ele perde uma oportunidade maravilhosa de se abrir para Deus quando ele não faz isso. Mesmo que o salmo inteiro seja uma oração, nós temos agora aqui o verso 13, um clamor específico do que ele deseja de Deus. A minha diz assim: olha para mim e responde, Senhor meu Deus, renova o brilho da vida nos meus olhos, caso contrário me entregarei ao sono da morte. E uma coisa específica, irmãos, eu conheci muitas pessoas que tinham dificuldade de falar essa parte da oração, sabia? Pessoas tementes a Deus, pessoas até de oração, mas na hora de pedir especificamente o que elas queriam, elas não tinham coragem. Você pode dizer que isso é esquisito, mas pode ser que você conheça também. Pessoa dizer assim: Senhor, o Senhor está vendo tudo, faz alguma coisa, mas ele não fala. Davi está falando aqui: renova o brilho da vida dos meus olhos. Senhor, se você está desanimado, irmão, se você está desanimado com alguma coisa, você fala: Senhor, me anima. Não tem problema nenhum se eu orar assim. Se você está triste, você pode orar: Senhor, me alegra porque eu estou triste. Você está sendo direto com Deus, não tem problema nenhum você falar assim. Senhor, eu estou com esse problema sim, eles estão me trazendo uma aflição. Aflição não é um problema, aflição é um estado de espírito, né, irmão? Eles estão me trazendo uma aflição. O pessoal já está perguntando o que é que eu tenho, que eu estou triste. Alegra-me, ó Senhor. Irmãos, claro, nossa oração deve constar que a vontade do Senhor prevaleça, mas também deve constar que você deseja receber tal e tal coisa, que tal coisa está lhe incomodando e você gostaria que isso fosse resolvido. Você pode falar isso com o Senhor. Se o Senhor conceder, você vai ficar feliz, a alegria tomará conta da sua vida e Ele será glorificado e louvado porque você está se alegrando. Se Ele não conceder, não foi por falta de pedir, e você vai concordar porque esta foi a vontade dEle. Resolvido. Não caia nessa de já que Deus já sabe o que você precisa, então não há necessidade de orar. Deixa de ser imaturo e bobo. Muitos que pensam e agem assim, não têm recebido tudo o que poderiam receber. Olha aí, vamos ver 2 versículos rapidinho aí. Abre Isaías 65, verso 24. E outro, Ezequiel 36, verso 37. E será que antes que clame, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Quem está falando isso? O Senhor está falando isso. Eles estão clamando, eu os ouvirei. Olha aí, o Senhor responde a oração ou não? Fala bem direito. De vez em quando vocês falam bem, tá bom? Ezequiel 36, verso 37. Assim diz o Senhor Deus: ainda nisto permitirei que seja eu solicitado pela casa de Israel, que ele multiplique eu os homens como um rebanho. Aleluia. Olha, eu permitirei ser solicitado. Deus pode estar falando assim com você: eu permitirei que você ore, que eu vou escutar. Eu vou te atender. O Senhor pode estar falando agora especificamente aí com alguém. Aproveita e ora. Esses dias aqui nós falamos sobre os milagres que Jesus realizou, em que a Bíblia sempre destacou fé, né? A tua fé te salvou. Exigia-se fé. Alguns poucos milagres aí nos evangelhos que nós vemos, não precisou da fé de quem necessitava da bênção, mas porque nesses casos eram os casos que Jesus tinha propósito específico.
mas a Bíblia sempre chamou a atenção da fé para receber milagres, curas, bênçãos de Deus. Inclusive diz que na cidade onde ele cresceu, foi Nazaré, Marcos capítulo 6, versos 5 e 6, não realizou nenhum milagre. Por quê? Por falta de fé. Curou uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E diz lá o verso 6, admirou-se da incredulidade dele. Jesus admirar a incredulidade, irmão. O negócio estava sério mesmo. A coisa estava preta mesmo. Jesus se admirar da falta de fé. Vocês já viram que pessoas deixaram de receber bênçãos por falta de fé? Pessoas deixam de receber bênção quando Deus lhes apresenta uma condição e elas não atendem a essa condição. Se a fé não fosse necessária, Jesus não pediria fé. Ele não precisa de fé, não, mas a gente precisa. Agora leve isso para a oração, é a mesma coisa. A Bíblia sempre, de Gênesis a Apocalipse, relacionou a resposta divina à oração de quem estava clamando. Não foi? Não é? Se você ler a história da igreja, a história dos santos, se você conversar com qualquer crente, você vai chegar uma hora e vai entrar no assunto da oração. Eu orei e o Senhor me atendeu. Amém. Eu orei e o Senhor clamou. Passou um tempo, ou foi rápido, ou demorou, não importa. Você orou e Deus atendeu. Amém. Aleluia! Não seja indolente, preguiçoso e bobo, como eu disse. Para com a oração, para que você não deixe de receber as bênçãos do Senhor. Todos sabem que a alma de ninguém pode ficar aflita por muito tempo, sem que isso traga alguns prejuízos emocionais. Né? Uma aflição de longa duração pode conduzir, por exemplo, a um AVC, né? Um derrame, uma tristeza intensa, até uma depressão. Nós vemos pessoas na Bíblia que entraram em depressão. Naquela época não tinha psicólogo para diagnosticar isso. Mas você vê, por exemplo, né, muito falado, todo mundo já sabe, só repetir: Elias, foge, Senhor, tira minha vida, não sou melhor que ninguém. Tanta tristeza que ele estava. Não sou melhor que meus pais, não sou melhor que meus antepassados, tira minha vida. Então, quando a coisa está assim direto, não para, isso pode acontecer. Mas a palavra de Deus leva isso a sério, meus irmãos. Os livros poéticos, por exemplo, estão cheios de alusões a esse assunto. Provérbios 15, vamos ver só um. Provérbios 15, verso 13 aí. Por favor, alguém? O coração alegre é formoseiro o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Aí, o coração alegre, a pessoa é bonita. Olha, ela está tranquila, ela está rindo, ela está feliz. Mas você pode ver uma pessoa bonita, assim, na aparência, mas se o coração dela não estiver bem, né, ela já tem aquela queda na fisionomia. A Bíblia trata disso. O próprio apóstolo Paulo fala de um caso lá na cidade de Corinto, na igreja lá, para que a igreja perdoasse um irmão lá, que se arrependeu dos seus pecados, a fim de que essa pessoa não fosse consumida por excessiva tristeza. 2 Coríntios 2, verso 7. Lê também, por favor. Você vê que ele também se preocupava com isso. Segunda carta, capítulo 7, 2, verso 7. Pior que deveis, pelo contrário, perdoar e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva Você tristeza. está vendo? A excessiva tristeza traz problemas.
Agora vamos voltando aqui ao Salmo, o texto do Salmo, a revista atualizada diz assim: ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte. Talvez alguém aqui tenha essa tradução. O verso 3 que a gente está falando: ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte. Mas eu achei, irmãos, que a minha tradução, a King James, ficou claro que o texto lá no original queria dizer: renova o brilho da vida nos meus olhos, caso contrário, me entregarei ao sono da morte. O sentido aqui não é apenas que a aflição leva à morte, o que pode acontecer, mas sim que o aflito chega num ponto em que ele não luta mais em favor da sua vida. Ele se entrega. Você já viu alguns casos lá no hospital mesmo, que o médico chega e fala assim: agora está dependendo dele. Se ele se entregar, ele vai embora. E às vezes a tristeza excessiva acontece isso. A pessoa não está mais se preocupando com nada. Ele se entrega à morte. Quantas pessoas que passando por tanta angústia e por tanto tempo não se importam mais em viver. Quem não teve isso, dê glórias a Deus, mas há pessoas que chegam nesse ponto. Mas sabe, meus irmãos, que o Senhor Jesus, o Senhor Deus, nosso Pai, mais do que ninguém, sabe que o crente não pode ficar triste assim por muito tempo. Por isso, ele não deixará de providenciar a solução do seu problema. Amém. Se ele não solucionar o problema que te levou à aflição, ele vai tirar a sua aflição. Amém. Porque o Senhor vela pela vida do justo. Amém. Vamos ler um versículo em Jeremias 31:13. Amém. Então a milícia alegrará os jovens velhos. Transformarei o seu pranto em eu lhes darei alegria em vez de tristeza. Aleluia. Transformarei o seu pranto em júbilo. Está vendo aí? Jeremias 31:13. Transformarei o seu pranto em júbilo. Recebe aí. Amém. Glória a Deus. Então as virgens se alegrará. Pode acabar. Então as virgens se alegrará na dança, e também os mancebos e os velhos, e tornarei o seu pranto em alegria, e os consolarei. Aleluia. E transformarei em regozijo a sua tristeza. Aleluia. Tá vendo? Vamos para Paulo lá de novo. Escreve aos Filipenses, falando da cura que Epafrodito teve e que trouxe conforto a ele, para que ele não tivesse tristeza sobre tristeza, irmão. Paulo falando isso, vamos ler lá. Filipenses 2, verso 27. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre Você tristeza. está vendo aí? Epafrodito adoeceu para morrer mortalmente, o ponto em que chegou. Mas o Senhor teve misericórdia dele, e não só dele, mas de quem amava ele. E no caso ele falou de si mesmo, o apóstolo Paulo, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. E é claro que todos os outros parentes e amigos conhecidos, igreja que Epafrodito era, também ia lamentar e chorar. Está vendo que Deus vela pelo seu povo? Além disso, voltando ao texto aqui, o salmista não apenas sofreria a aflição, mas também seria motivo de chacota do seu adversário. Então, irmão, presta atenção. Se você cai da fé, o inimigo fala: eu venci. Se você se desvia, ele também fala: eu venci. Qualquer coisa que acontecer que faça com que você não fique firme na presença do Senhor, será festejado pelo adversário. É o verso 4: meu inimigo virá dizer: eu venci, e os meus adversários festejarão o meu fracasso.
Então não é do interesse de Deus a sua queda. Amém. Viu? Em tempo. Uma observação. Quando a Bíblia chama alguém de inimigo, eu sei que vocês já sabem disso, mas tem muita gente que não sabe. Aí vocês, quando conversar, fala com elas. Quando a Bíblia chama alguém de inimigo, não significa que qualquer um que você presumir que te fez algum mal seja o teu inimigo, não. O verdadeiro inimigo, antes de ser seu inimigo, ele é inimigo do Senhor. Eu não estou falando nem do diabo. Ele não tem dúvida de que ele é inimigo de Deus e nosso. Tá? Antes de ser seu inimigo, ele é inimigo do Senhor. Ele não teme a Deus. Ele não ama a verdade, ele ama a mentira. Ele não se alegra com a justiça, não se importa com o que é bom e com o que é direito. Como é que você vai ter relações com pessoas assim? Não é? Esse é o tipo de inimigo que também se torna o inimigo nosso, do crente, do fiel. Portanto, irmão, não confundamos as coisas. Eu estou falando isso porque há umas pregações por aí, né? Que disparam para todo lado, todo mundo é seu inimigo. Você vai até falar com a pessoa, você está andando no caminho errado. Ah, você não quer viver bem, aí já se torna seu inimigo. Qualquer um vira inimigo, até o irmão da igreja. Segundo essas pregações, tenhamos discernimento, amado. Porque os verdadeiros inimigos são os inimigos do Senhor, e eles são os nossos também. Mas uma coisa esteja certa, segundo Isaías 66:14, os inimigos serão vencidos por Deus. Viu? Louvado seja Deus. Lê esse versículo aí, Isaías 66:14. Veja aí que interessante. Glória a Deus. 66 de Isaías 14. Vocês verão isso, e o coração de vocês ficará cheio de alegria, os seus ossos serão revigorados, como a erva tenra. Isaías 66. E então a mão do Senhor será notória aos seus servos e ele se indignará contra os seus inimigos. É o restante do 66:14. O poder do Senhor será notório aos seus servos e ele indignará contra os seus inimigos. Ai, você está vendo? Terminei. Tudo bem. O Senhor se indignará contra os seus inimigos. Irmão, enfrentar a fúria de alguém, né, chateado não é bom não, né? E do Senhor? Os inimigos estão no salmo, então. Os inimigos do Senhor vão enfrentar a fúria do Senhor. O Senhor está falando, está indignado contra eles. Então, irmão, a vitória pertence ao Senhor e ao seu povo. Amém. Aleluia. Beleza. Continuando aqui, a última coisa que eu quero falar. Qual deve ser a postura de alguém que está em aflição? A gente falou lá na oração, mas segundo o verso 5, a minha diz assim: contudo, eu confio em teu amor. O meu coração se enche de alegria e satisfação em tua salvação. Irmão, como uma pessoa, presta atenção, como uma pessoa pode falar uma coisa dessa depois de ter falado: Senhor, você não está vendo não? Você não vai responder não? Meu Deus do céu! Agora ele chega e fala isso: eu confio em teu amor. Lembra que eu falei? Parece um negócio antagônico, parece um paradoxo. Mas, meus irmãos, falar sobre o amor de Deus e a salvação dele em momentos como esse, às vezes você vai dar até um conselho e fala sobre isso, pode ser considerado retórica ou somente uma tentativa de deixar a pessoa para cima, mas precisamos, como crentes, ver as coisas pela ótica certa. Por maior que seja
uma pressão emocional, tentação ou dor, a escolha de confiar no amor de Deus e se alegrar na salvação dele é sua e não do seu inimigo. O inimigo que está te perseguindo, ele já é inimigo de Deus. Ele está se levantando contra a sua vida, ele já é inimigo de Deus. Ele vai confiar no amor de Deus? Como? Na salvação de Deus? Não, isso nem diz respeito a ele mais. É você e eu que temos que confiar nisso. Por quê? Porque essas duas coisas, confiar no amor e a salvação, o amor e a salvação, e as outras mais coisas que por acaso surgiram, estão ligadas à aliança que o Senhor tem com o seu povo. Amém. Amor e salvação não é para toda a humanidade, é para você. Amém. Que é povo de Deus. Então você fala, eu confio no teu amor e me alegro na tua salvação para mim. Deus não tem pacto com os ímpios, mas Ele tem pacto com você que é dele. Entendeu isso? A Bíblia diz, irmão, a Bíblia diz que a oração dos ímpios é abominação diante do Senhor. Vamos ver lá, Provérbios 28, 9. A oração dos ímpios, a oração dos rebeldes, dos que rejeitam a Deus, a lei de Deus, é abominação. Provérbios 28, 9, pode ler. Quem desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominada. Olha aí. Abominação, abominável, é uma palavra mais forte para dizer eu não gosto muito. Eu não gosto muito é uma coisa. Eu detesto, já ficou mais forte. Mas quando fala eu abomino, irmão, chegou lá no topo, né? Até as ofertas e sacrifícios dos ímpios não são aceitos. Provérbios 15, verso 8. Vamos ler lá também. Até as ofertas não são aceitas pelo Senhor. Provérbios 15, 8. O Senhor detesta as ofertas e sacrifícios dos ímpios, mas a oração dos justos é o seu contentamento. Aleluia! Glória a Deus. Você está vendo? Dos ímpios Deus não aceita nada. Até as ofertas deles. Até o sacrifício dele. Já que você, Deus aceita tudo. Amém. Você faz parte da aliança. Você está dentro da aliança, né? Você está dentro da aliança. Então o Senhor aceita tudo. Aceita sua oração, aceita suas ofertas, aceita seu sacrifício, aceita sua adoração, aceita tudo que você for oferecer a Ele, por causa da aliança que Ele tem com você. Amém. Jesus é a aliança entre você e eu. Jesus é a aliança entre você e Deus. Está vendo aí? Então o que deve fazer? Lembra disso. Lembra também a você mesmo do amor divino. Reafirma sua confiança nesse amor. Concentra a sua atenção, meus queridos. Olha, não na qualidade da sua fé, mas no objeto da sua fé. Quem é o objeto da nossa fé? Jesus. Concentre a atenção nele. Não você. Olhar para si mesmo no tempo da angústia. Meu irmão, o que você vai ver? Olhar para você no tempo da aflição, o que você vai ver? Se tirar uma foto sua do tempo da aflição, você olhar para ela, uma época eu passei por uma aflição, tirar uma foto, você olha assim, você lembra de tudinho o que você estava passando. Não, meu irmão? Ué. Você lembra de tudo, meu Deus, essa foto é que eu estava passando isso e aquilo. Né? Então você não vai olhar para você. Você vai ver, quando você olhar só para você, coisas que lhe trarão mais desânimo ainda, até desespero. Você pode ser uma pessoa até cheia de fé, mas na hora da aflição pesada, não posso dizer que todos fiquem firmes sem vacilar. Não posso falar. Por mais que Pedro amasse ao Senhor e dissesse, até os outros disseram também, né, que mesmo que todo mundo abandonasse, ele iria com ele até o fim.
a gente sabe que ele não conseguiu sustentar isso. Pedro não estava mentindo, não. Pedro amava Jesus de fato. Essa gente pregou sobre isso aqui, né? Pedro amava o Senhor de fato. Viu? Ele disse: Senhor, se for preciso ir contigo até a morte. Mateus 26, verso 35. Pedro, e fala assim: Pedro disse que todos disseram mesmo. Mas por que destacou Pedro? Por causa da negação dele. Mas todo mundo falou. Mas o Pedro era meio para frente assim. E aí ele falou, mas ele não conseguiu. Você não tem dúvida. A gente não tem dúvida que Pedro amava o Senhor. Depois da ressurreição, o Senhor se encontrou com ele. Pedro, você me ama? O Senhor, eu sei. O Senhor sabe que eu te amo, sabe? Eu te amo, sim. Pedro, você me ama? Senhor, eu te amo. Pedro, você me ama? O Senhor sabe. O autor aos Hebreus, ao comparar a vida cristã a uma corrida, lá no capítulo 12, direciona para nós que o caminho para a vitória nessa maratona espiritual é concentrar toda a nossa atenção na pessoa de Cristo, olhando firmemente para Jesus. Ele diz lá, Hebreus 12, 2, olhando firmemente para Jesus, vírgula, o autor, aparece o A maiúsculo, e o consumador, aparece lá o C maiúsculo, da nossa fé. Olhar para, não olhe para si mesmo. Porque Jesus, como eu disse, ele compara aí, Hebreus 12 compara a carreira cristã, né? Usa aí às vezes a palavra carreira, uma maratona. Jesus é o ponto de partida e é a linha de chegada. Viu? A minha tradução aqui na King James diz, olhando fixamente para ele. Fixamente. A nova tradução na linguagem de hoje, que é da Dalva ali, diz assim: conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa e é ele quem a aperfeiçoa. Amém. Olha, tem mais. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Olha aí. Pelo contrário, por causa da alegria que ele foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz. É assim que está escrito na nova tradução na linguagem de hoje. Assim como o Senhor não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse, não desista nas suas fases de aflição, igreja. Amém. Assim como por visar o resultado glorioso, ele não se importou com a humilhação e deixou-se ser levado por ela até a morte, que você e eu também não nos concentremos na aflição, mas na vitória que está prometida a todo filho de Deus. Amém. Glória a Deus. Amém? E assim nós vamos concluir. Espero que você tenha entendido. Eu não sei se você está passando por alguma aflição de espírito ultimamente, mas eu posso lhe dizer que um crente aflito pode ser um crente confiante. Então essa aparente contradição que eu disse no início é apenas uma ambiguidade que só o crente fiel consegue entender e viver com ela quando isso acontecer. Então esse salmo é uma oração de confiança que muda completamente a visão do crente e faz com que ele corra sim, porque há uma vitória para ele. Amém. Viu, meus queridos irmãos? A aflição vem sim. Ela vem sim. Dá vontade de um monte de coisa. Desistir, de coisa negativa, né? Desistir de morrer, não importar, que isso se resolva logo. Aconteça logo, eu não estou aguentando mais. Nós estamos vendo aí nesse período aí da dita pandemia, muitos suicídios, né? Muitos suicídios aumentando. Claro, lá no mundo. Entre o povo de Deus não, porque o povo de Deus, mesmo aflito, ele fica confiante. Amém. Né? E nós estamos aprendendo com Davi aqui.
Senhor, acho que o Senhor, na minha concepção, o Senhor está demorando de responder, embora eu saiba que o Senhor não demora, tudo tem hora certa, mas a aflição faz a gente fazer orações desse tipo, né? Senhor, um dia para o Senhor é como 1000 anos, mas para mim não, né? Eu não vivo 1000 anos, mal 100, então a aflição faz com que a gente ore assim, e não tem problema orar assim, desde que estejamos sendo sinceros com Deus, não estamos brincando com o Senhor. A aflição faz isso, mas não concentre na aflição, concentre no amor de Deus, na aliança que Deus tem com você. Amém. Deus fez uma aliança com você, irmãos queridos, irmãos amados. Lembra que todo mundo que Deus fez aliança, desde Adão, todo mundo quebrou, só Deus que não. A parte de lá todo mundo quebrou, Deus não. Aí o que Deus resolveu? Eu vou acabar com esse negócio, vou fazer uma aliança com Jesus, com meu filho. Ele não vai quebrar, nós estamos debaixo da bênção de Jesus. Jesus não quebra aliança, então a gente não quebra. Por causa de Jesus, a aliança nossa com o Senhor Deus é firme. Ele não quebra essa aliança. Você pode dizer: eu sou bem-aventurado, eu sou vitorioso no nome de Jesus. Amém? Louve a Deus e vamos orar. Em nome de Jesus, glória a Deus. A gente fala louve a Deus depois da mensagem para dar uma salva de palmas para Jesus.